Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui para discutir alguns conceitos da disciplina. Hoje nós vamos tratar do conceito de currículo integrado. O objetivo dessa aula, então, é discutir, além do conceito de currículo integrado, os conceitos de politecnia, de interdisciplinaridade e de transversalidade. Como vocês podem ver, o currículo integrado é uma denominação que visa contemplar uma visão global de conhecimento e promover a interdisciplinaridade. Nesse slide aí, nós apresentamos a matriz curricular do curso técnico integrado em mecânica que é praticado pelo IFES, no campus Vitória. Tá? Se vocês observarem essa matriz, ela é constituída de 3 bases. A primeira é a base nacional comum. A segunda é a base denominada núcleo diversificado. E a outra é a educação profissional que introduz as matérias técnicas em si. Observem que nessa base comum nacional nós temos disciplinas diversas, como biologia, física, história, língua portuguesa e outras. Já no núcleo diversificado nós temos inglês, desenho, segurança meio ambiente, informática como exemplos. Já na educação profissional, esse núcleo contempla as disciplinas técnicas que são estudadas pelos alunos. Então nós temos aí metrologia, materiais e etc. Como a gente pode observar, o curso integrado em mecânica, ele tem uma base comum nacional que se constitui de ciências exatas, matemática, física, como por exemplo. Ciências naturais, que constitui-se de disciplinas de química e biologia, por exemplo. Temos também disciplinas relacionadas às ciências humanas, que são língua portuguesa, geografia, história, sociologia, filosofia. Já no núcleo diversificado, observem, nós temos a disciplina de informática, de legislação e de desenho, entre outras. Já na educação profissional, nós vamos encontrar geologia, mineração, fabricação mecânica. Nós temos, além de desenho mecânico e CAD, eletricidade aplicada. Esse núcleo constitui-se das matérias técnicas, como vocês podem observar. Muito bem, observem então que existe uma intensa classificação e subdivisão, tanto de disciplina, quanto de núcleos, quanto de bases, né? Então nós temos ciências naturais, ciências humanas, ciências técnicas, e essa matriz retrata como a ciência veio se constituindo ao longo do tempo. Ela veio se diversificando, se segmentando e promovendo um alto grau de classificação. O que aconteceu então com os currículos nesse período histórico, até a data de hoje? Ele ficou extremamente fragmentado. E são esses os currículos que a gente pratica no nosso dia a dia escolar. Bom, hoje então nós vamos entender que existem outras formas de praticar um currículo. E essa forma que a gente está trazendo é o currículo integrado. E o que vem a ser o currículo integrado? Vamos compreender que existem 2 perspectivas curriculares. Uma é a da fragmentação, outra é a da integração. Como vocês observaram na matriz curricular daquele curso, como de outros que a gente conhece, vocês sabem, porque a nossa formação foi assim constituída, existe um alto nível de classificação. Na integração, não. A gente busca eliminar esse nível de classificação e integrar esses conhecimentos, então a gente reduz o nível de classificação. Então a gente não fala mais em disciplinas isoladas, mas a gente fala em áreas de saber. Áreas de saberes das ciências humanas, por exemplo, áreas de saber das ciências naturais e etc. Num currículo fragmentado, existe uma tendência de se isolar os conteúdos. O professor de matemática se julga o professor somente de matemática. Ele só se preocupa com os conhecimentos da matemática.
O professor de geografia, por sua vez, também só se preocupa com os conhecimentos de geografia. O professor de física e o professor de química e de sociologia também se isolam naqueles conteúdos. Quando a gente sabe que o conhecimento ele é global, ele é constituído por diversos saberes, o que nós vamos ver em momentos posteriores a esse. Bom, então, se a gente for falar de integração de conteúdos, nós vamos pensar, por exemplo, em 3 disciplinas: língua portuguesa, informática, desenho mecânico e CAD. São 3 disciplinas de núcleos diversos. A língua portuguesa é do núcleo das ciências humanas. Informática está lá contemplada no núcleo diversificado. Desenho mecânico e CAD está contemplada no núcleo técnico. Quando a gente vai tratar esses conhecimentos de informática, por exemplo, o professor de informática, ele pode ensinar conhecimentos de desenho mecânico e CAD e, ao mesmo tempo, ensinar língua portuguesa. Porque se ele vai utilizar um texto, é preciso que o aluno compreenda aquele código de linguagem, né? Não há como se trabalhar conteúdos de informática, desenho mecânico e outro qualquer, sem trabalhar a língua portuguesa. Eu estou aqui falando com vocês, estou o tempo todo utilizando o código de linguagem, né, que é a língua portuguesa. Então não tem como se separar esses conhecimentos. Quando o professor trabalha com desenho mecânico e CAD, ele também utiliza os conhecimentos de língua portuguesa e de informática e muitos outros, de matemática, por exemplo. Muito bem. Quando se trabalha um conteúdo de mineração, ele traz consigo conhecimentos de química e conhecimentos de geologia. Então, quando o aluno está aprendendo mineração, ele também está aprendendo química e geologia. Então, o que a gente está observando aí? Que está havendo uma integração entre conhecimentos de 6 disciplinas diferentes. Essa disciplina, mineração, química e geologia, também podem ser aprendidas utilizando as ferramentas da informática. Concordam? Se o professor leva esse aluno para o laboratório de informática e começa a discutir os minérios, os materiais e a química que envolve esse material, né, de uma rocha, por exemplo, ou de uma substância de algum metal que é utilizado lá no curso de mecânica, ele também está trabalhando conhecimentos da informática, né? E também está trabalhando os conhecimentos da língua portuguesa e de outras áreas que a gente poderia citar aqui. Fazendo um contraponto entre a perspectiva fragmentada e a perspectiva de integração, o que a gente vai romper? Na fragmentada, há uma inibição da iniciativa e da autonomia de alunos e professores. Então, o professor de mineração, ele pode muito bem levar esses alunos para o laboratório ou pode levar esses alunos para o campo e estudar mineração nesse campo, trabalhando os outros conteúdos que nós vimos no slide anterior. Tá? Quando ele consegue fazer isso, ele está quebrando o paradigma que hoje está estabelecido nos nossos cursos, que rompe com essa capacidade de autonomia do professor. Então, ele vai promover a iniciativa e a autonomia, tanto de professores e também dos alunos, a depender da metodologia que o professor vai utilizar. Porque o professor ele pode deixar de ser o dono da verdade, o dono do saber, e passar a criar condições para que os alunos se comprometam com aquele ensino. Então, ele passa um trabalho para o aluno, tá? E o aluno começa a pesquisar os conhecimentos de mineração, utilizando as ferramentas da informática, construindo textos, enfim. O professor também promove uma autonomia e uma iniciativa no seu aluno. Logo, existe uma quebra da rigidez prescritiva das atividades curriculares. Num currículo formal e tradicional, mais comumente utilizado, há uma rigidez prescritiva. A aula tem que acontecer de 7 às 7h40, de 8 às 8h40 e
não pode passar disso. Ela tem que ocorrer naquele ambiente da sala de aula tradicional. Ele não pode ir para o campo para estudar mineralogia. Então, o que está acontecendo? O professor, ele tem limitada a sua capacidade de percorrer diversos ambientes. Um currículo fragmentado, pessoal, ele normalmente inibe a iniciativa e a autonomia dos alunos e dos professores, tá? Enquanto que um currículo integrado, ele promove a iniciativa e essa autonomia desses alunos. Nós encontramos nesses currículos que estão praticados normalmente na academia uma rigidez prescritiva, ou seja, as atividades curriculares são pré-definidas. As aulas são constituídas de 50 minutos e 1 hora. Elas são dadas naquele ambiente da sala de aula. É muito complicado no sistema educacional que a gente tem hoje que o professor saia da sala de aula e vá, por exemplo, ao laboratório de informática dar uns conhecimentos de mineração. Parece que os laboratórios de informática só são úteis para ensinar informática, isolada dos outros conteúdos. Quando ele poderia ensinar ali saberes de química, saberes de AutoCAD e saberes da informática e, por que não, da língua portuguesa? Ok? Então, um currículo integrado, ele flexibiliza as atividades curriculares. Ele cria a escola, a comunidade escolar, os atores envolvidos criam possibilidades para que esse professor ou esses professores possam utilizar de diversos espaços dentro da instituição e fora da instituição, para que todos os conhecimentos que envolvem determinado saber sejam ensinados, construídos. Então, se a gente tomar, por exemplo, esse slide próximo aí, nós teremos diversas disciplinas: informática, língua portuguesa, geografia, mineração, que poderão ser articulados com legislação, com história, com sociologia. Essa disciplina sociologia, normalmente ela é dada no início, lá na base, totalmente desvinculada de um contexto. De um contexto da profissão que está sendo aprendida por aqueles estudantes, né? Então, tomando como exemplo o curso de mecânica, técnico em mecânica. O professor de sociologia, ele trabalha os conhecimentos da área de sociologia, quando, na verdade, ele poderia integrar esses conhecimentos com as questões sociais que envolvem o curso de técnico em mecânica, ou melhor, a profissão do técnico em mecânica. Quando esse técnico em mecânica ele chega no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, ele começa a interagir com seus pares, ele começa a perceber as questões sociais. Por quê? Porque o mundo do trabalho é a própria vida e a escola se desvincula dessa vida. Ela não toma as questões das relações do trabalho como ponto de partida para ensinar os conhecimentos de mecânica. Podemos tomar como exemplo a questão da segurança de trabalho do técnico em mecânica. Então, nós temos aí saberes de segurança de trabalho, saberes do técnico de mecânica diversos e saberes das ciências sociais, que poderiam ser perfeitamente discutidos nessa relação. Isso pode e precisa ser discutido na sala de aula, na escola. Isso não pode deixar para ser vivenciado depois. Por quê? Porque o nosso aluno, para que ele tenha uma formação emancipatória, uma formação que faça dele um cidadão crítico e reflexivo, a escola precisa trazer esses conhecimentos, toda essa problemática para dentro da sala de aula. Muito bem, então, num currículo fragmentado, nós vamos encontrar uma visão hierárquica do conhecimento, ou seja, há uma prioridade, uma ênfase nos conhecimentos científicos, acadêmicos, sistematizados, tá? Enquanto que num currículo integrado se considera também os saberes dos estudantes, os saberes do povo, os saberes populares, que são saberes importantes. Daí a necessidade
do professor dialogar com seu aluno, dele compreender de que contexto social veio aquele aluno, qual a problemática que está envolvida na sua vida, quais os problemas reais que aqueles estudantes vivenciam na sua vida. Por quê? Porque ele traz conhecimentos que muitas vezes são ignorados pela escola, né? E são totalmente desconsiderados. Muitas vezes o professor chega em sala de aula e fala do seu conteúdo sem sequer conhecer os seus alunos. Ele não sabe quem é o seu aluno, não sabe onde trabalha, não sabe em que bairro mora. Num currículo integrado é necessário esse diálogo, porque os saberes dos alunos precisam ser considerados, os saberes do senso comum também. Um currículo fragmentado despreza a prática daquele aluno. Quantos alunos nós podemos ter e não sabemos que temos, que são alunos que já trabalham nesse mercado, já tem uma prática lá da oficina e a gente simplesmente desconsidera porque nem sabe que ele existe, né? No currículo integrado há uma relação, se promove uma relação do âmbito da educação com a prática social concreta desse estudante. Então nós temos aí, nós podemos partir do princípio que existe uma prática social concreta, vivenciada pela comunidade, vivenciada pelos nossos estudantes, vivenciada pelos professores, e que essa prática social concreta, ela contempla problemas reais, problemas e saberes dos nossos estudantes e toda a cultura envolvida nessa comunidade. Um currículo integrado, então, ele é preciso ter como ponto fundamental a prática social concreta de professores e de alunos. Um currículo fragmentado, ele oferece uma formação para a alienação e para a desumanização no campo do trabalho. A alienação, o aluno ou o profissional que vai lidar naquele mercado de trabalho não compreende a sua realidade. Ele não tem uma visão real da sua própria realidade. Ele não percebe os problemas que acompanham a sua profissão. Ele não compreende o nível de exploração que ele muitas vezes pode ser formado, né, da sua formação e do seu próprio trabalho. Já na formação integradora, a perspectiva integradora, é uma formação omnilateral e politécnica, cujo conceito a gente vai discutir daqui a pouco. A organização curricular, numa perspectiva fragmentada, ela dissocia saberes técnicos de saberes científicos, saberes éticos e políticos. O professor, muitas vezes, ele não se dá conta de que ele não é neutro na sua forma de ensinar. Ele não é neutro quando ele está dando uma aula, ministrando a sua aula. Ele assume um posicionamento político que pode ser por uma prática docente libertadora ou pode ser para uma prática docente alienadora. Quando esse professor despreza os conhecimentos éticos e políticos envolvidos naquela profissão, ele não está levando em conta que ele está assumindo um posicionamento político. Ele está sendo neutro, ele está sendo parcial. Ele precisa perceber em que momento que ele está favorecendo a classe hegemônica e em que momento da sua aula, do seu conteúdo, da sua prática docente, ele está favorecendo a classe popular. A classe popular que está presente na sua sala de aula. Um currículo integrado, ele busca uma organização curricular baseada no trabalho como princípio educativo, cujo conceito a gente vai refletir daqui a pouco. Nós falamos então em politecnia. Para a gente entender politecnia, é preciso a gente recorrer a um filósofo denominado Gramsci. Quem é Gramsci? Quem foi Gramsci? Gramsci foi um pensador italiano que escreveu uma obra, dentre
diversos livros publicados, ele escreveu Os Cadernos do Cárcere. Por quê? Porque ele ficou preso por um longo período e lá ele refletia muito sobre as condições socialmente construídas naquele período na Itália. E ele começou a escrever cartas para sua família. Essas cartas traziam conhecimentos do seu pensamento sobre a educação, como ele via o trabalho e a educação, e como a educação poderia ser constituída. Então, Gramsci criticava o modelo da escola burguesa naquela época. Ele defendia a concepção da escola politécnica ou unitária. O que vem a ser isso? Então, a politecnia, né, a escola politécnica, é uma escola única inicial de cultura geral. Por que única? Porque ela é humanista. Ela trata, além dos conhecimentos técnicos, os conhecimentos humanos, ou seja, para a formação humana dos sujeitos. Ela equilibra equanicamente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente, ou seja, do trabalho manual, esse conhecimento tecnicamente construídos, né, os conhecimentos técnicos utilizados na indústria, nas empresas, ela equilibra com o desenvolvimento das capacidades do trabalho intelectual. Ok? Então, para Gramsci, não existia trabalho intelectual separado de trabalho manual. Aquele ser humano que trabalha na oficina, ele também pensa, ele articula conhecimentos que desenvolvem a sua capacidade intelectual. Então, na escola unitária ou politécnica, não se restringem os limites da educação escolar. Não bastam os ensinamentos escolares. Estes devem ser estudados na vida cultural e social daquela comunidade, daqueles sujeitos. Portanto, ao tomar o trabalho como princípio educativo, que é outro conceito importante no currículo integrado, o professor busca articular teoria e prática. Não há separação entre teoria e prática. Ele nega também a separação entre cursos teóricos e cursos práticos, entre ensino propedêutico e ensino profissionalizante. A escola unitária, portanto, não separa o trabalho intelectual do trabalho manual. O trabalhador da oficina é um trabalhador que pensa, que ao construir uma mesa, ele também está trazendo conhecimentos intelectuais. Portanto, a formação politécnica do trabalhador, ela proporciona a compreensão da realidade. Assim, o professor deve construir condições, promover condições para transformar essa realidade em benefício das suas necessidades, ou seja, das necessidades daqueles estudantes, daqueles futuros profissionais. A formação politécnica, então, integra formação geral, formação técnica e formação política. Por isso, ela toma o trabalho como princípio educativo. O trabalho como princípio educativo é o eixo epistemológico, ético-político da organização curricular numa perspectiva integradora. Nós podemos tomar como exemplo um projeto. A metodologia de projeto, ela parte de um problema real. Quando ela vai para a realidade e detecta um problema, o professor junto com seus alunos vai para a realidade e investiga e detecta um problema que incomoda aqueles estudantes, o professor está dialogando com seus alunos. Então, ela traz a perspectiva do diálogo. Ela considera os saberes desses alunos, porque ao buscar um problema real, os saberes dos alunos vão sendo construídos, questionados, investigados e considerados. Portanto, ela exige pesquisas. O grupo de alunos sai, vai a campo, vai à comunidade, vai a instituições, vai à biblioteca, vai à internet para pesquisar a sua própria realidade. Ao pesquisar a sua própria realidade, ele constrói conhecimentos de língua portuguesa, de fabricação mecânica, de história,
de legislação, de geografia, de sociologia, de inglês, de informática e muitos outros mais. Logo, a organização curricular ela está assentada sobre 3 eixos epistemológicos. Ciência, que trata dos conhecimentos científicos, cultura, que traz o contexto social e toda a sua problemática, e o trabalho como princípio educativo. Então, os 3 eixos epistemológicos que sustentam a organização do currículo integrado é a ciência, cultura e trabalho como princípio educativo. Por que o trabalho como princípio educativo? No sentido ontológico, o trabalho é compreendido como a praxis humana e a forma pela qual o homem produz a sua própria existência na relação com a natureza e com os outros homens. Logo, o princípio do trabalho é um processo formativo que vai proporcionar ao estudante a compreensão da historicidade, da produção científica e tecnológica, dos conhecimentos desenvolvidos e apropriados socialmente para a transformação das condições naturais da vida. Logo, ele amplia as capacidades e as potencialidades dos sentidos humanos. Quando se toma o trabalho como princípio educativo, não há como se apartar da realidade concreta. Logo, os conhecimentos científicos são produzidos junto com os conhecimentos que construíram toda aquela cultura, que permeiam toda aquela cultura e discutem as relações no mundo do trabalho vivenciado por aquele grupo de estudantes. No currículo integrado, os conhecimentos científicos e específicos se integram. Um conceito específico não é abordado de forma técnica e instrumental, mas ele visa a compreensão da construção histórico-cultural do processo desenvolvido pela ciência e os fins produtivos daquele conhecimento. Portanto, a construção do currículo integrado requer a compreensão de 2 conceitos importantes, que é interdisciplinaridade e transversalidade. Para a Japiaçu, a interdisciplinaridade apresenta-se contra, primeiro, o saber fragmentado, pulverizado numa multiplicidade crescente de especialidades, em que cada um se fecha como que para fugir ao verdadeiro conhecimento, que é global. Conhecimento, ele não é só conhecimento de português, não é só conhecimento de matemática, nem só de física, nem só de sociologia. Ele é global porque envolve todos esses campos. Há também uma negação do divórcio crescente, que ela chama de esquizofrenia intelectual, entre uma universidade cada vez mais compartimentalizada, dividida, subdividida, setorizada. Por quê? Porque a sociedade é dinâmica, concreta, a sociedade é viva. Ela sempre é percebida num contexto complexo e indissociável. Portanto, podemos constituir o conceito de interdisciplinaridade como uma proposta de ação pedagógica que propicia a integração das disciplinas. Nessa perspectiva, o conhecimento é percebido e aprendido de forma global. Então, ela requer um trabalho de equipe, coordenado. O professor não pode fazer interdisciplinaridade sozinho. A equipe precisa se reunir para planejar, para dialogar, para entrar em acordo em torno de algum conhecimento previamente definido. Logo, ela exige cooperação e colaboração entre as diversas disciplinas. Não há uma supremacia entre uma e outra. E todas saem do processo enriquecidas. Assim, requer um engajamento daquele grupo de professores e parte da pesquisa como princípio educativo. Não há como não se promover momentos para que esse aluno busquem a sua realidade concreta, investiguem a sua realidade e construam conhecimentos nessa busca de conhecer essa própria realidade. Bom, pessoal, além da interdisciplinaridade, nós temos outro conceito, da transversalidade. O que seria um tema transversal? O tema transversal, normalmente, ele surge como um tema gerador.
é um tema que relaciona conteúdos de diversas disciplinas. E normalmente ele parte de um problema concreto, digamos, por exemplo, a questão ambiental. A questão ambiental poderia ser um tema gerador, problema de lixo na escola. E todos os conhecimentos vão ser discutidos a partir desse tema gerador. Todas as séries, todos os cursos poderiam estar envolvidos. Isso vai depender muito da estrutura que a escola tem, das possibilidades dessa escola, né? Então, o tema transversal, ele perpassa tanto no sentido horizontal, diversas disciplinas de uma matriz ou de um curso, por exemplo, quanto no sentido transversal. Ele pode passar por conteúdos de níveis diferentes da escola, de diferentes cursos. A questão ambiental, por exemplo, a questão do lixo produzido dentro da própria escola ou numa comunidade. É um tema transversal, porque ele diz respeito a todos que estão envolvidos e pode trazer construção de conhecimentos de todas as disciplinas. Logo, o tema transversal, ele é um tema gerador, porque ele produz conhecimentos considerando as diversas perspectivas e considera também toda essa integração curricular que a gente está defendendo aqui. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção e espero ter contribuído para a compreensão desses conceitos de currículo integrado, de politecnia, transversalidade e interdisciplinaridade.